Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos agora ver a nossa aula. A nossa aula de número 6, Sociologia, tem como tema Ei, vamos ao shopping? O objeto de conhecimento desta aula é consumo e meio ambiente. Muito bem, vamos então para a nossa dúvida. Muito bem, vamos então para a nossa dúvida? A dúvida é a seguinte, olha aí. Qual a diferença entre consumo e consumismo? E o que ambos têm a ver com a produção de lixo? Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta. Se nós tínhamos dúvidas sobre consumo, consumismo, né, e o que fazer com o nosso lixo, com aquilo que nós produzimos, agora nós vamos tirar essa dúvida. Vamos lá? Muito bem, vejam lá. Vamos primeiro aí entender os termos. O que é consumo? É isso? Consumo é o ato de adquirir bens ou serviço por meio da compra capaz de suprir ou não uma necessidade. Então, isso é consumo. Então, é o ato de a gente comprar as coisas. Estamos consumindo. Entende-se por consumo a etapa final do processo produtivo, que vem precedido pela produção e pela distribuição. Então, a gente produz, não é isso? A gente distribui essa produção e a gente consome. Então, nós vamos consumir, nós vamos comprar. A gente consome alimentos, a gente consome bens, a gente consome, por exemplo, geladeira, carro, televisor, né? A gente consome celulares, mas a gente consome também energia, a gente consome também saúde, que são serviços, transporte. Né? Então, esse é o processo de consumir, né? De a gente, então, adquirir bens e serviços que estão aí à disposição da sociedade, certo? Vamos continuar, então, a nossa reflexão? Muito bem. Então, o consumo na sociedade capitalista, ele é intermediado pelo dinheiro, tornando-se essencial para que a economia circule. Então, para que haja economia, né, para que a economia possa circular, é necessário que haja consumo. Mas para que haja consumo, é necessário que nós tenhamos dinheiro. Sem dinheiro, não há consumo, não é isso? Então, o dinheiro ele é fundamental nesse processo de compra, né, dos produtos, do consumo. Nós estamos vivendo num modo de produção capitalista, e dentro do modo de produção capitalista, o dinheiro ele é fundamental nesse processo de a gente poder consumir as coisas, certo? Muito bem, vamos lá? Vejam aí, o consumo é determinado por fatores como a renda, os preços, né, os preços dos bens, os hábitos de consumo e a cultura, não é isso? Vejam lá, por que o consumo é determinado pela renda? Porque quem tem uma renda maior, quem tem um salário maior, ele vai consumir bens mais caros, são avaliados de um valor maior, não é isso? Se você tem uma renda mais alta, você vai consumir, por exemplo, um produto de maior valor. Quem tem uma renda menor consome menos. Então, quem tem um salário maior consome mais. Quem tem um salário menor consome menos. É assim que funciona, né, na nossa sociedade, na sociedade capitalista na qual a gente vive. Certo? Vamos então continuar? Vejam lá.
Mas aí nós falamos o que é consumo, não é isso? Mas precisamos agora entender quem é o consumidor. Se existe o consumo, existe alguém que consome. Então, o consumidor é aquela pessoa que consome. Vamos lá? O consumidor é todo aquele, né, que individual ou coletivamente compra ou adquire produtos e serviços. Vejam bem que sempre está trazendo produtos e serviços. O que é o serviço, professor? O serviço é aquilo que não é um bem concreto. Por exemplo, a gente consome serviço quando a gente paga uma faculdade particular, por exemplo. Nós estamos consumindo um serviço. Né? A educação é um serviço. Quando você contrata um advogado, né? Quando você consome energia na sua casa, quando você usa o transporte coletivo. Então, nós estamos falando de bens e serviços. Então, sempre a gente está vendo que esses dois termos estão aparecendo. Produtos e serviços, não é isso? Então, o consumidor é aquele que compra, né, o produto ou o serviço, certo? Continuando, o consumidor difere no seu poder de compra em diferentes regiões do globo e mesmo dentro do próprio país, a depender da classe social, a depender da sua renda, né, do quanto ele ganha, do quanto ele recebe, do quanto ele pode consumir, né? A gente muitas vezes tem sonho de consumo, mas não pode consumir porque não tem como comprar aquele objeto, não é isso? Não tem como comprar uma marca, né, um carro um carro mais confortável, não tem como comprar um televisor melhor, maior, né, com uma tecnologia mais avançada, um celular, etc. Certo? Muito bem. Então a gente já viu aí o que é consumo, o que é o consumo, o que é o consumidor. Mas vamos para mais um termo, certo? Vamos então analisar mais um termo que é o consumismo, certo? Vamos lá? O consumismo é a ditadura da modernidade, certo? Muito bem. Vejam lá, o consumismo caracteriza-se por um consumo excessivo, impulsivo, né? Desordenado, descontrolado, irresponsável às vezes e muitas vezes irracional. Não é isso? É você consumir além do que você precisa, certo? Então, o consumismo é isso. O consumismo é, podemos dizer, né, a busca pelo supérfluo. Mas, professor, o que é o supérfluo? O supérfluo é aquilo que a gente não necessita. A gente compra pelo prazer de comprar, né? Muitas vezes você compra e nem usa. Então, isso é o consumismo. O ato do consumismo significa isso, né? Você consumir além da necessidade. Então, é o desnecessário, quando você consome desnecessariamente. Mas nós vivemos numa sociedade que nos impulsiona, né? Que nos incute que nós devemos consumir, certo? É isso aí. Vamos então, por isso nós chamamos o consumismo é a ditadura da modernidade. Não é isso? Vamos continuar. Olha lá. Há um bombardeamento midiático pelo consumo. Para o mercado, nós somos aquilo que nós consumimos. Não é isso? Nós valemos não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos, pelo que nós aparentamos, pelo que nós apresentamos, né? Daí as pessoas quererem carrões, né? Quererem casas bonitas, né? Isso, roupas de marca. Então, isso é o consumismo, né? O momento em que vivemos denomina-se como sociedade do consumo, não é isso? Hoje, por exemplo, os shopping centers, eles são como que as catedrais, né, do consumo, onde você faz o culto ao consumo. Antigamente, nas cidades, os prédios mais bonitos da cidade, que estavam ali no meio da praça, era o quê? A catedral, era a igreja, né? Hoje, na modernidade, quais são os prédios mais bonitos? São os shopping centers, né? Com muitas luzes, muitos espelhos, né? E que atraem as pessoas, muitas vezes, até só para ficar passeando, olhando as vitrines, não é isso? Por isso que estão chamados de as catedrais do consumo. Muito bem, vamos continuar a nossa reflexão? O consumismo é algo que está trazendo para nós problemas, porque o que nós vamos fazer com as sobras do que nós consumimos? Não é isso? É o que nós vamos ver agora. Então, a cultura do consumo, do efêmero, né, condena tudo à descartabilidade,
ao midiático, ao imediato, né, ao imediatismo. A gente consome porque nós somos levados a isso. Porém, a gente não reflete o que vai ser do nosso planeta, né? Como que o planeta vai suportar tanto consumo? É isso? Muito bem. Então, vejam lá, o processo de industrialização acelerou a produção e aumentou como nunca o consumo no mundo, né? Porque nós tivemos a oportunidade de ter mais produtos à disposição para consumir. Porém, nós só temos um planeta Terra, não é isso? É importante que nós lembremos disso. Como que a Terra vai suportar tanto consumo? Por quê, professor? Porque tudo que nós consumimos, nós tiramos da Terra. E depois, o que sobra vai ficar na Terra. E como que ela vai suportar tanto lixo, né? tanto detrito, certo? Muito bem. Então, os produtos são fabricados para envelhecer muito rapidamente, né? Tudo é passageiro, tudo é descartável, tudo fica obsoleto muito rapidamente, não é isso? Então, isso faz com que nós tenhamos muito detrito, muito resto, muita sobra, e isso é prejudicial, não é isso? Muito bem, vamos então continuando. Atualmente, são produzidos cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo no planeta por ano. E vamos ver quem produz mais lixo? Vamos lá? Olha lá, o Brasil é o 4º país que mais produz lixo urbano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, em primeiro lugar, da China em segundo lugar e da Índia em terceiro lugar. Então vejam lá como é importante a gente criar uma consciência do consumo responsável. A gente precisa consumir, mas a gente precisa também fazer o quê? Ter responsabilidade para com o nosso planeta. Porque se todo mundo, né, consumisse na mesma proporção dos países desenvolvidos, nós precisaríamos de pelo menos de 10 planetas Terra para dar, né, matéria-prima e para suportar aquilo que sobra, certo? Muito bem, vamos então para o nosso checklist. Muito bem, agora nós vamos ver o que a gente desenvolveu na aula, certo? Então nós falamos do quê? Do consumo, não é isso? O que é o consumo? O consumo é o ato de a gente adquirir bens ou serviços que vão satisfazer a nossa necessidade ou não, mas a gente vai comprar, vai adquirir bens e serviços. Bens é algo material, como por exemplo um televisor, né, uma geladeira, um carro, uma casa, e serviços são, por exemplo, energia, transporte coletivo, não é isso? A água é também um serviço que a gente pode consumir, certo? Muito bem. E aí nós falamos o seguinte, que na sociedade capitalista, né, o consumo ele é mediado pelo dinheiro. Então, para que haja consumo, tem que haver dinheiro, porque é com dinheiro que a gente compra, que a gente adquire as coisas, né? E é o dinheiro que vai fazer com que a gente compre, e isso vai fazer com que a roda da economia gire, não é isso? Por isso que é importante que as pessoas tenham uma renda melhor, uma renda que eles possam adquirir produtos de melhor qualidade, não é isso? Muito bem. Nós falamos então o que é o consumidor, não é isso? O consumidor é o indivíduo que individualmente adquire alguma coisa ou coletivamente. Também, por exemplo, um país ele pode ser um consumidor. Uma sociedade é um consumidor quando nós falamos no todo, não é isso? Eu individualmente sou um consumidor, mas o meu país é um consumidor que compra de outro país, não é isso? Então está consumindo, certo? Muito bem. Vamos então continuar? Vamos lá então, vejam lá. A gente viu o seguinte, que existe uma diferença entre consumo e consumismo, não é isso? Né? O consumismo se caracteriza por um consumo exagerado, impulsivo, descontrolado, irresponsável e muitas vezes irracional. É você consumir, não é isso? Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é chamada de sociedade do consumo, né? Onde os shopping centers
eles são as catedrais, né? Os lugares do culto ao consumo. A gente é impulsionado a isso, a gente é levado a consumir porque existe uma propaganda, né, que nos leva a consumir. Até porque nessa sociedade se valoriza mais o ter do que o ser. A pessoa é muitas vezes vista pelo que ela tem e não pelo que ela é. Então essa é a questão, certo? Muito bem, vamos então continuar. Consumismo, né? Consumimos numa proporção tamanha que um dos maiores problemas que enfrentamos é onde e como descartar todo o lixo produzido, certo? E o nosso país, o Brasil, hoje ele é o quarto maior produtor de lixo do planeta, certo? Vamos lá para a nossa dica? E falando de consumo e consumismo e consumidor, qual é a nossa dica? Vamos lá para o nosso, anote aí 1. Vejam lá, o consumo compulsivo é um tipo de consumismo descontrolado e irracional, né? Destituído de senso crítico e consciência social, política e ambiental. Nós precisamos consumir, mas nós temos que ter responsabilidade, né? Porque nós temos que entender que nós só temos uma Terra, nós só temos um planeta Terra, né? E é dele que a gente tira tudo que a gente necessita para a nossa sobrevivência. Então nós precisamos ter cautela na hora de consumir, não é isso? E tanto porque o planeta ele vai se esgotar, né? Como o lixo que nós produzimos vai também afetar, né, esse planeta, vai sufocar o planeta, não é isso? Então é preciso a gente anotar essa questão aí. Então, no nosso anote aí. Vamos para o nosso anote aí 2. Vejam lá. Hoje, se todas as nações do globo consumissem no mesmo ritmo das nações desenvolvidas, seriam necessários 11 planetas Terra. Vejam lá, né? E os resíduos produzidos, para onde iriam? Vejam lá como nós estamos aí na nossa imagem, né? O planeta seria sufocado por tanto lixo. Já está sendo sufocado. Hoje em dia, nós já estamos sufocando o planeta com tanto lixo, não é isso? É importante que nós tenhamos essa consciência, né? Muita gente fala de reciclar, mas mais do que reciclar, é preciso nós criarmos uma consciência de consumo responsável, não é isso? Se a gente não tem necessidade, por que consumir, né? Então nós temos muitas propagandas, né, de que é preciso reciclar, é preciso fazer isso, fazer aquilo, mas só a reciclagem ela não é o suficiente. É preciso que nós construamos uma consciência coletiva, individual e coletiva, de que nós temos que ter uma responsabilidade no consumo. É preciso a gente frear o consumo. Se a gente não necessita, por que comprar? É isso? E porque também as empresas fazem produtos descartáveis. Você faz produto hoje que tem durabilidade de 5 anos. A gente, por exemplo, uma máquina de lavar, depois de 5 anos ela queima uma placa, você vai atrás de comprar, a empresa não tem mais, não se fabrica mais. Agora imagina, um produto com 5 anos, não se produz mais peça para aquele produto, está bonzinho, novinho, você tem que jogar fora. E aí vai para onde? Vai para o lixo. E aí vai sufocando cada vez mais o nosso planeta, não é isso? Muito bem, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula, certo? Vamos lá? E é isso. Essa foi a nossa aula 6 de Sociologia. Peço a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e nos marque no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tá bom? Até mais.